Shalom, uma boa tarde a todos. Hoje estamos no dia 2 de agosto de 2017. Agora são aproximadamente 17 horas e 35 minutos aqui no Brasil. E nós vamos então continuar os estudos nessa série do livro de Apocalipse. Vimos até agora o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, e hoje então pretendemos continuar estudando este livro, que é uma bênção para nossas vidas, para nosso entendimento, para que possamos compreender a vontade do Eterno com relação ao que deve acontecer nesses últimos dias da história humana nesta terra. Vivemos os últimos tempos, vivemos os últimos momentos, antes que tudo comece a acontecer. E esse tudo se trata da grande tribulação, que deve ter o seu início muito em breve, e ao final da grande tribulação, o arrebatamento, a vinda do Senhor em glória e o estabelecimento da paz verdadeira, do milênio de paz. Essa é a espinha escatológica, e que nós vamos continuar buscando a compreensão, o entendimento a partir desse momento. Então vamos continuar hoje a partir do capítulo 4 do livro de Apocalipse, capítulo 4 até o final do capítulo 5, versículo 14. Hoje estudando a respeito desses dois capítulos especificamente, que tratam basicamente a respeito da visão que Yohanan teve, a visão que ele teve, visão do trono do Eterno, que está nos céus, e do seu filho, do seu ungido, do seu Mashiach, que é Yeshua. Então vamos começar esse estudo no dia de hoje, a partir do versículo 1 do capítulo 4. Vamos ler o que a palavra diz nesse texto. A palavra diz o seguinte: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira, voz como do chofar, falando comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, depois que Yohanan teve a visão anterior, ele ouve então uma voz, ele vê uma porta aberta no céu, e essa porta aberta, ela significa, ela demonstra que havia algo que estava prestes a ser mostrado, prestes a ser desnudado, a ser revelado, porque a porta, ela se mostrava aberta, e era uma porta que aparecia nos céus. E isso mostra que algo seria algo revelado ao apóstolo João, ao apóstolo Yohanan, e ele iria receber esta revelação, porque a porta então se encontrava aberta. Então imediatamente ele ouve uma voz que o chama e ordena que ele suba até os céus, que ele ascenda até os céus e entre então por essa porta, para que ele pudesse então receber esta revelação. Essas coisas ocultas que estavam no lado de dentro dessa porta, então seriam mostradas a Yohanan, para que ele deixasse, para que ele registrasse essa mensagem, essa revelação, e deixasse para nós, para que pudéssemos então ter essa palavra conosco, estudar essa palavra, ouvir essa palavra, ler essa palavra, e passar também adiante aqueles
que não a conhecem, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer as Escrituras. Então, para nós, com esse objetivo, para todos aqueles que buscam a presença do Senhor, foi deixada esta palavra, esta revelação, como o próprio nome do livro, o próprio significado deste livro nos ensina. Ele é um livro revelado, ele é um livro aberto. Então, esse foi o princípio da visão que Yohanan passa a ter, então, a partir do capítulo 4, uma porta aberta. E dentro dessa porta tem algo. E então nós vamos agora passar então a buscar o entendimento do que está dentro dessa porta, do que está oculto dentro dessa porta. Se nós lemos a primeira parte do versículo 2, nós vamos ver o seguinte: imediatamente fui arrebatado em espírito. Ora, Yohanan, apesar de ter uma vida consagrada ao Eterno, ele também era carne, ele também era um homem comum como qualquer um de nós. Por isso, quando ele recebe a ordem de subir, primeiro que humanamente seria impossível ele conseguir ascender até esta porta, também a sua carne não poderia resistir a esta visão. E nós vamos entender por que ele não poderia resistir, porque do lado de dentro dessa porta iria se manifestar a glória do Eterno, a glória de Deus, a glória de Yeshua, o Mashiach. Então nós, como seres humanos, na carne, jamais suportaríamos tamanha visão, não poderíamos entrar para o lado interior desta porta, porque a palavra mesmo diz que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Para que possamos adentrar neste local, jamais seria possível se estivéssemos ainda na nossa carne. Então, por isso ele é arrebatado em espírito, justamente para que ele possa subir até esse local e possa receber então a visão que ele vai receber a partir de agora. Então, nesse momento, né, nessa hora, então, quando ele é arrebatado em espírito, ele é levado para dentro dessa porta que ele enxerga anteriormente. Então, ele é levado para o outro lado, pois a sua carne ela não suportaria, ela não aguentaria a glória do Senhor que se manifestaria a ele. Vamos continuar, então, lendo a sequência do versículo que diz o seguinte: e eis que um trono estava posto no céu, e um sentado sobre o trono. E eis que um trono estava posto no céu, e um sentado sobre o trono. Então, imediatamente quando ele é arrebatado em espírito, depois de ele adentrar por essa porta, depois de ele ouvir a voz que o chamou, ele imediatamente enxerga um trono, e sobre esse trono um que estava assentado. E o versículo 3 diz: aquele que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Aquele que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Imediatamente, então, após entrar pela porta que estava posta no céu, Yohanan contempla a gloriosa visão de Adonai, a gloriosa visão do trono do Eterno e da sua presença, da sua Shekinah,
da sua manifestação poderosa. Então, também ao redor dele havia um arco-íris, e esse arco-íris simboliza e lembra também diante dele o pacto que ele fez com Noé e com toda a humanidade de que esta jamais seria novamente destruída através das águas do dilúvio. Então essa é a visão inicial que Yohanan tem no capítulo 4 do livro de Giliana, do livro de Apocalipse, a visão gloriosa do trono do Eterno e da sua gloriosa presença. Com certeza, essa deve ter sido uma visão terrível, uma visão até mesmo amedrontadora, pois quem poderia contemplar no corpo a glória do Eterno? Por isso que então Yohanan foi levado em espírito. A partir então do versículo 4, nós podemos ver que o Eterno não está sozinho no trono, mas em volta dele há também vários seres. E entre eles nós vamos ver agora os seguintes. Versículo 4. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos vi sentados 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos vi sentados 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Então, ao redor do trono da glória do Eterno haviam outros 24 tronos, e assentados nesses 24 tronos haviam então 24 anciãos. Esses 24 anciãos estavam com vestes brancas, vestes de justiça e vestes de santidade, que são as obras dos santos, as obras de justiça. Então esses anciãos, esses 24 anciãos, não podemos determinar com certeza, até porque a Bíblia ela não fala, e quando ela não fala, nós não podemos simplesmente afirmar que é aquilo que nós achamos. Então é uma possibilidade, é possível que eles representem, esses 24 anciãos, as 12 tribos de Israel, que são representadas através dos 12 filhos de Yaakov, e também representam os 12 apóstolos do Mashiach. Esses 24 anciãos, é importante falarmos agora nesse momento, possivelmente eles representam isso que estamos colocando, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Mashiach. Mas de maneira alguma, de forma alguma, eles têm relação com um suposto arrebatamento pré-tribulacional. Não há nenhuma relação desses 24 anciãos estarem diante do trono do Eterno com a possibilidade da existência de um arrebatamento pré-tribulacional, porque neste momento a visão que Yohanan ele passa a ter é uma visão daquilo que está acontecendo diante da presença do Eterno, diante da presença do Mashiach, que vai aparecer nesta cena mais adiante, e que mostra também seres puramente espirituais, bem como anjos, que também vão aparecer mais na sequência. Então, muitos que defendem o entendimento pré-tribulacionista defendem que esses 24 anciãos mostram uma igreja arrebatada, mas não há nenhuma relação
com uma igreja arrebatada, e sim com seres que representam alguma coisa, mas que não necessariamente venham a ter qualquer tipo de relação com pessoas arrebatadas antes, durante ou depois da grande tribulação. Então, a questão é que esses anciãos estão em seus tronos, em volta do trono do Eterno, e a sua representação, então, relativa a essas 12 tribos de Israel e também aos 12 apóstolos do Mashiach, elas têm também a mesma representatividade dos elementos. Se nós formos lembrar dos elementos do tabernáculo, quando Moshe foi chamado para o monte para receber a revelação do tabernáculo, de como ele deveria ser construído, a orientação que o Eterno concede a Moisés é que ele deveria fazer exatamente conforme o modelo que foi mostrado a ele, porque o modelo do tabernáculo terrestre seria semelhante ao modelo do tabernáculo celestial. Então, da mesma forma que há esse modelo para o tabernáculo terrestre, também a representação desses seres que habitam na presença do Eterno, na presença do Senhor, esses seres eles são uma representação possivelmente das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos do Mashiach, o que em absoluto não quer dizer que seriam exatamente eles, ou seja, que seriam os 12 filhos de Yaakov e que seriam os 12 apóstolos do Mashiach. Então isso é importante que nós venhamos a compreender, para que não venhamos a fazer nenhum tipo de confusão. Então essa é a sequência da visão de Yohanan. Primeiro ele é levado até os céus, atravessa a porta que ele enxergou quando ainda estava na terra, quando ainda estava vendo as coisas da terra, e quando ele chega lá, então ele vê o trono do Eterno, ele se depara com a gloriosa presença dele, e em volta do seu trono ele vê então 24 anciãos, 24 representantes, muito possivelmente de coisas terrenas, e essas coisas terrenas então seriam essas 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Mashiach, os 12 apóstolos de Yeshua. Continuando então a visão, Yohanan também vê o seguinte: do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 espíritos de Elohim. Vamos ler novamente. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões. A visão da presença do Eterno, ela, ao mesmo tempo que ela é linda, que ela é maravilhosa, ela também é terrível, ela é amedrontadora. Se nós formos lembrar do que aconteceu no Monte Sinai, quando o Eterno se revela a Moshe e se manifesta ao povo, é exatamente da mesma forma que a sua manifestação acontecia, através de relâmpagos, de vozes e de trovões. E o povo tremia na presença do Eterno, e na verdade pedia que Moshe falasse com o Eterno e depois transmitisse ao povo as suas instruções, de tão terrível que era a sua manifestação. Então, da mesma forma, ele se manifesta no seu trono, nos céus, com relâmpagos, vozes e trovões. E também diante do trono ardiam então 7 lâmpadas de fogo. O interessante é que a própria palavra explica o que significam essas 7 lâmpadas de fogo.
A palavra diz logo na sequência quais são os 7 espíritos de Elohim, ou o espírito séptuplo de Elohim, ou as 7 manifestações de Elohim, do Eterno. E essas 7 manifestações do Eterno são exatamente as 7 manifestações que estão descritas no livro de Isaías, no capítulo 11, versículo 2, quando a palavra está profetizando a respeito do Mashiach, a respeito de Yeshua e da sua vinda, afirmando que sobre ele repousariam essas 7 manifestações. O que isso significa? Essas 7 manifestações que são que podem ser ilustradas através também das 7 lâmpadas de uma menorá, como vocês podem ver nessa imagem. A menorá ela tem então 7 braços, e no cume desses 7 braços cada uma tem uma lâmpada, e essas lâmpadas deveriam ter sempre o fogo queimando, como um símbolo da presença constante do Eterno na presença da nação de Israel, que deveria buscar sempre a sua presença, principalmente como um símbolo do Mashiach, porque o Mashiach, Yeshua, teria a plenitude dessas 7 manifestações do Espírito. E essas 7 manifestações do Espírito estão claramente descritas no capítulo 11, versículo 2 do livro de Yeshayahu, ou de Isaías. E elas estão descritas logo na sequência da seguinte forma: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Se você for contar o número de manifestações existentes nesse versículo, vai fechar exatamente com 7 manifestações do Espírito Santo: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Então essas são 7 manifestações do Espírito, do Ruach HaKodesh, do Ruach Elohim, do Espírito do Eterno. E a plenitude dessas 7 manifestações, elas estavam com Yeshua e elas estão atualmente sobre ele. Por isso que a palavra começa afirmando e começa dizendo logo no seu início, logo no seu princípio: repousará, repousará, ou seja, permanecerá sobre ele essas 7 manifestações, a plenitude do poder, a plenitude da divindade, a plenitude de toda a manifestação divina está sobre Yeshua. Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Por isso que diante do Eterno, diante do Pai, haviam 7 lâmpadas que representavam exatamente isso, as 7 manifestações do Espírito, que novamente mais adiante nós vamos ver que a informação ela se repete, porém de uma maneira um pouquinho diferente, mas é basicamente a mesma coisa. Prosseguindo então neste estudo, nós vemos mais alguns elementos, mais algumas coisas. Por exemplo, o versículo 6 até o versículo 8, a palavra diz o seguinte: também havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e ao redor do trono, ao meio de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro. Tinha o terceiro ser o rosto como de homem,
E o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não têm descanso nem de dia nem de noite, dizendo: Kadosh, 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 é Adonai Elohim, o El Shaddai, aquele que era, o que é e que há de vir. Traduzindo: Santo, Santo, Santo é o eterno Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Aleluia! Santo, Santo, Santo é Adonai. Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Então, esses seres, eles estavam diante da presença do Eterno. A palavra diz no versículo 6, voltando um pouquinho, que diante dele havia um mar de vidro. Esse mar de vidro, semelhante ao cristal, ele faz a separação entre as almas que esperam, que aguardam a ressurreição. As almas que partiram, daqueles que morreram, daqueles que se foram salvos, daqueles que partiram em Yeshua e que aguardam o dia da ressurreição. Então esse mar de vidro faz a separação entre a presença do Eterno, entre o trono do Eterno e as pessoas que já partiram, mas que estão salvas, aguardando a ressurreição. Isso também está descrito lá no capítulo 15 do mesmo livro de Apocalipse, quando essas pessoas elas recebem então harpas e elas estão diante da presença do Eterno, diante do mar de vidro, e elas receberam o galardão da vitória porque elas não amaram as suas vidas até a morte, mas amaram ao Eterno. Ou seja, elas foram martirizadas para obterem, como a própria palavra diz, uma melhor ressurreição. Então esse mar de vidro, ele faz a separação entre essas almas e o trono do Eterno, entre aquilo que havia acima desse mar de vidro e o que há abaixo desse mar de vidro, que é onde estão essas almas aguardando a ressurreição, aguardando receber novos corpos ressurretos e glorificados. E depois disso, então, a palavra descreve 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes, eles também são descritos pelo profeta Ezequiel no capítulo 10, versículo 1 e até o versículo 14. Vamos ler esse texto que está no livro de Ezequiel, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 14. A palavra diz: Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista, e os querubins estavam ao lado direito da casa. Quando entrou aquele homem, uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, encheu-se a casa de uma nuvem, o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o ruído das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso, quando fala. Sucedeu, pois, que dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, entrou ele e parou junto às rodas. Então estendeu um querubim a sua mão dentre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tomou dele e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu.
E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim e outra roda junto a outro querubim. O aspecto das rodas era como a cor de da pedra de berilo. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança, como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando estes, andavam para os 4 lados deles, não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse seguiam. Não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. E quanto às rodas, ouvindo eu, se lhes gritava: roda. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo, rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e o do quarto, rosto de água. Então, uma visão semelhante nós podemos ver que teve o profeta Ezequiel, quando andava na presença do Senhor, quando vivia como um servo do Senhor, fazendo a obra do Senhor, pregando a palavra do Senhor, pregando arrependimento à nação de Israel, para que essa se arrependesse e se voltasse do seu pecado. Então, essa mesma visão, essa visão semelhante que Yohanan teve, Ezequiel já havia tido também séculos antes. Então, a palavra fala que esses 4 seres, então, são 4 anjos, são 4 querubins. Querubins, então, é uma classe de anjos, e cada um desses querubins, então, tinha uma aparência diferenciada. Um possuía um rosto de homem, o outro possuía um rosto de boi, outro possuía um rosto de leão e outro possuía um rosto de água. Esses 4 querubins, então, estavam permanentemente na presença do Senhor, diante do seu trono, em constante adoração. E eles diziam, e dizem, e dirão por toda a eternidade: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Santo, Santo, Santo é Adonai. Toda a terra está cheia da sua presença. Esse é o momento que nós esperamos, de podermos nos colocar, de podermos estar na sua presença, para que possamos estar em constante adoração, em constante reverência àquele que vive para todo sempre. Então, Yohanan, ele enxerga esses 4 seres viventes, ele enxerga esses 4 querubins que estão diante do trono, que estão na presença do Eterno, em constante, em permanente adoração a Ele, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor, o nome do Deus Todo-Poderoso. Então, quando esses seres adoravam ao Eterno, algo acontecia. Apocalipse capítulo 4, versículo 9 até o versículo 11, a palavra diz: E sempre que os seres viventes davam glória, honra, ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor nosso e Elohim nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. Ao mesmo momento em que os seres viventes, ao mesmo momento em que os 4 querubins adoravam ao Eterno,
Neste momento, então, os 24 anciãos lançavam diante dele as suas coroas em reconhecimento de que eles não são merecedores da posição que eles ocupam e que todas as coisas, todas as bênçãos que eles receberam, todas as bênçãos que nós como seres humanos recebemos, tudo aquilo que ganhamos de bom do Eterno, do seu Mashiach, tudo foi criado por ele, tudo foi criado por Yeshua para a sua glória, para o seu louvor. Por isso então que esses 24 anciãos, em reverência, em reconhecimento, em adoração, se humilhavam, se ajoelhavam e lançavam diante do trono do Eterno, diante dele, da sua presença, diante das 7 manifestações do seu poder, do seu Ruach, do seu Espírito, as suas coroas, reconhecendo que não eram dignos, reconhecendo que não eram merecedores de receber qualquer coisa, porque todas as coisas foram criadas por ele, para a sua glória, para o seu louvor. Normalmente as pessoas que são salvas, as pessoas que realmente têm um relacionamento com o Eterno, elas reconhecem que elas não merecem. Quando as pessoas elas vivem uma vida só de aparência, elas aceitam um reconhecimento humano, elas aceitam ouvir elogios de homens, aceitam ouvir elogios de pessoas achando que realmente são alguma coisa, concordando que eu mereço, mas nós não merecemos nada. Nós temos que ter a mesma humildade desses 24 anciãos e lançar tudo que temos diante do Eterno, porque tudo aquilo que nós recebemos foi feito por Ele, foi entregue por Ele para que nós pudéssemos usar estas bênçãos para glorificar, para exaltar, para engrandecer o nome do Senhor. Tudo aquilo que temos recebido, que possamos lançar de volta para Ele, reconhecendo que não somos merecedores, toda a honra recebida, não somos merecedores, todo reconhecimento, não somos merecedores. Infelizmente as pessoas elas têm buscado reconhecimento, elas têm buscado elogios, elas têm buscado glória humana, mas a palavra diz que aquele que recebe estas coisas dos homens perde o seu galardão nos céus. Então deixemos de lado esse reconhecimento, porque eu pelo menos desejo, eu pelo menos quero receber a recompensa nos céus, porque eu não sei como as coisas serão na eternidade, mas eu sei que aquilo que vamos receber é muito melhor, é muito maior, é incomparável com qualquer coisa que possamos receber dos seres humanos. Então paremos de buscar reconhecimento dos homens, paremos de buscar a glória dos homens e busquemos a glória de Deus, a honra de Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Vamos lançar as nossas coroas, vamos lançar aquilo que temos diante da sua presença, em reconhecimento a Ele. Em seguida, vamos agora para o capítulo 5. Yohanan vê na mão direita do Eterno um livro selado. Vamos ver o que diz o capítulo 5 de Guiliana, versículo 1. A palavra diz no versículo 1: Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado, com 7 selos. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado, com 7 selos. Logo então no início do capítulo 1, Yohanan, ele prossegue então na sua visão e ele enxerga à mão direita do Eterno um livro, e este livro ele está selado, ele está
com 7 selos, e estes 7 selos o deixam absolutamente lacrado, absolutamente inacessível, absolutamente impossível de ser lido. Portanto, enquanto esses selos não forem removidos, enquanto esses selos não fossem tirados, não fossem removidos, seria impossível de que ele fosse lido. Portanto, essa revelação, a continuação da revelação, ela dependeria obrigatoriamente da remoção desses selos. Esse livro, ele com certeza, naquele momento da visão, Yohanan compreendeu que dentro desse livro haviam informações importantíssimas, haviam revelações espetaculares, porém ele também compreendeu que se esses selos não fossem tirados, se esses selos não fossem removidos, seria impossível poder ler, seria impossível receber esta revelação. Então, continuando no capítulo 5, no versículo 2 até o versículo 4, a palavra diz: Vi também um anjo forte, clamando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então agora um anjo grita, um anjo pergunta com voz forte: há alguém digno de romper os 7 selos? Há alguém digno de abrir este livro? Então, quando o anjo ele faz essa pergunta, ninguém em lugar algum foi achado digno de desatar esses 7 selos. Ninguém em lugar algum foi achado digno de tirar esses selos para que se pudesse receber essa revelação. É interessante que a palavra diz que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não havia ninguém que pudesse abrir este livro. Não havia ninguém que pudesse tirar, que pudesse romper esses selos. E muito mais além, a palavra vai, quando diz que não havia ninguém que poderia sequer olhar para ele. Tamanha era a revelação. Então, nesse momento, Yohanan ele chora muito, porque ele reconhece, quando ele vê que ninguém, sequer nos céus, poderia até mesmo olhar para esse livro, ele entendeu que também ele, apesar de ser um homem consagrado, apesar de ser um homem que vivia na presença do Eterno, que estava recebendo esta visão, que nem ele, que nenhuma outra criatura, nenhum outro ser criado eram dignos de romper os selos. Ele começa a chorar, então, desesperadamente, porque ele compreende também a sua pequenez, ele compreende que ele não era nada, que ele não era digno de abrir, de romper esses 7 selos. Ele compreende que não havia nenhuma outra criatura nos céus, na terra e debaixo da terra capaz de romper esses 7 selos. E também ele chora porque aparentemente nesse momento parecia que a visão iria terminar, porque o mistério desse livro, se não surgisse ninguém que pudesse desatar, que pudesse romper esses 7 selos, a revelação do que estava nesta visão ela seria interrompida, ela permaneceria oculta. Então ela iria terminar por aí, por isso que Yohanan também chora desesperadamente até que algo acontece. Versículo 5, a palavra diz:
E disse-me um dentre os anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é digno de abrir o livro e romper os 7 selos. Quando tudo parecia perdido, quando parecia não haver mais solução para que a revelação pudesse ter a sua continuidade, o mistério pudesse ser então revelado a Yohanan, então um dos 24 anciãos diz para Yohanan: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é digno de abrir o livro e romper os selos. Um dos anciãos diz: sim, há um que é digno, há um que é capaz, há um que venceu a morte, que morreu para que o homem fosse salvo, para que o homem fosse liberto do pecado, para que o homem pudesse retomar a sua relação com o Eterno, para que o homem pudesse retornar ao Eterno. E existe um que pode desatar esses 7 selos. Esse um é Yeshua HaMashiach, a raiz de Davi, o rebento de Jessé, aquele que venceu para abrir o livro, para desatar os seus 7 selos. Por isso que Yeshua não é um ser criado, mas ele é um ser eterno que está desde o princípio junto com o Pai. Por isso que a palavra, ela diz no livro de Yohanan: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Elohim, e o Verbo era Elohim. Ou seja, Yeshua, ele está, ele é, ele foi, ele será desde o princípio. Ele não é criado, porque a palavra diz que todas as coisas criadas foram feitas por ele. E a palavra também diz que nada do que foi criado sem a presença dele foi feito. Ou seja, se nenhuma coisa, se nenhum ser foi criado sem a sua presença, é porque ele é eterno. Assim como o Pai, Yeshua é eterno. Yeshua, ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim de todas as coisas. Não há nada que se compare a ele, a sua glória, a sua majestade, pois ele tem toda a plenitude da divindade, como diz, como afirma a palavra. Nenhum ser criado então poderia ser digno de romper os 7 selos, mas Yeshua HaMashiach, o primeiro, o último, o Aleph e o Tav, o leão da tribo de Judá, ele sim é digno de desatar os 7 selos e revelar aquilo que estava oculto. Somente ele pode fazer isso. Por isso a ele rendemos toda a glória, toda a adoração. Aleluia. Santo, santo, santo é o Eterno. Santo, santo, santo é Yeshua HaMashiach. Versículo 6. Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Elohim, enviados por toda a terra. Então Yohanan vê o cordeiro de Deus, entre o trono, ou seja, entre a presença do Eterno e os seres viventes e os querubins que estão diante do trono. Nesse texto, então, Yohanan declara que diante dele, que diante da presença do Eterno, diante do seu trono, está o Cordeiro de Elohim. A palavra diz que Estevão, quando era apedrejado pelos religiosos, via em pé à direita do Pai, à direita do Eterno, o seu Filho, Yeshua HaMashiach, aquele que foi morto em nosso favor,
para nos livrar da escravidão do pecado, que foi sacrificado para que nós fôssemos resgatados da condenação do inferno. Como diz a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, nele está a plenitude da divindade e também a plenitude do poder do Eterno. Então a palavra diz, aqui no versículo 6 que nós lemos, que o cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Elohim. Ou seja, essas mesmas 7 manifestações do Ruach HaKodesh que nós lemos anteriormente no capítulo 11, versículo 2 do livro de Isaías, também são representadas por esses 7 olhos de Yeshua, porque a palavra mesmo aqui diz que são 7 espíritos de Elohim, ou seja, 7 manifestações, a plenitude das 7 manifestações do Ruach HaKodesh estão sobre Yeshua. E também representam a sua onisciência, pois ele sabe, ele conhece todas as coisas, e nele então habita corporalmente toda a divindade do Eterno. Então esse é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que veio então como Cordeiro para ser morto, para ser sacrificado em nosso favor. Ele retornará não mais como cordeiro, mas sim como um leão, para estabelecer a justiça, para julgar as nações, para condenar aqueles que não creram nele e para estabelecer o milênio de paz, onde ele será rei sobre toda a terra, onde ele reinará sobre o monte Sião, sobre Israel, e todos os povos, todas as nações os servirão. Aleluia, santo, santo, santo é o teu nome eterno. A ti seja a honra, a glória, o poder, a adoração, as ações de graças. Aleluia, santo é o teu nome. Então, depois de ver o Cordeiro, depois de ver Yeshua, esse se dirige até a presença do Pai e toma o rolo selado das suas mãos. A palavra diz no versículo 7: e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Que visão gloriosa quando Yeshua aparece e se dirige então até o trono do Eterno e toma da sua mão direita o livro selado. Yeshua, ele é o princípio da criação. E somente ele poderia se aproximar e poderia tocar neste rolo que estava nas mãos do Pai, nas mãos do Eterno. Somente ele poderia desatar estes selos, porque estes selos, eles são a revelação dos juízos, eles são a revelação dos julgamentos que serão derramados sobre a terra, que serão derramados sobre todas as nações, e somente ele poderia determinar o início desses julgamentos. Somente ele poderia estabelecer a justiça, somente ele poderia julgar as nações, somente ele pode julgar todas as pessoas. A palavra diz que nós podemos até julgar os que são de dentro para corrigi-los. Nós podemos julgar o nosso próximo para a sua edificação, para que ele venha a deixar as suas práticas incorretas e se voltar para Deus e ser salvo e se arrepender dos seus pecados, mas de forma alguma podemos julgá-lo para condenar. Agora Yeshua HaMashiach, ele veio primeiramente para salvar, mas ele retornará como juiz. Por isso ele tem total autoridade, por isso que ele julgará as nações. Yeshua, somente ele é santo, somente ele é justo suficientemente para revelar
e para desatar os juízos que serão derramados sobre toda a terra, os juízos que serão derramados sobre todas as nações. Por isso, somente ele poderia olhar, somente ele poderia pegar, tomar este livro selado das mãos do Pai, e somente ele poderia desatar os 7 selos. E a partir então do próximo estudo, nós vamos começar a ver o que acarretam, o que vão acarretar cada um desses 7 selos. Mas para terminarmos esse estudo, vamos ler do versículo 8 até o versículo 14 do capítulo 5 de Apocalipse. A palavra diz o seguinte, versículo 8: Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Elohim homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Elohim os fizestes reino e Kohanim, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era miríades de miríades, e o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Ouvi também a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e a todas as coisas que neles há dizerem: Ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Aleluia! Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja ao Eterno, seja a Yeshua. Somente ele era digno de tomar o livro, somente ele era digno de desatar os selos, de desatar os juízos, de determinar estes juízos, de revelar estes juízos. Então, depois que ele toma esse livro das mãos do Pai, depois que ele toma esse livro das mãos do Eterno, ele e o Eterno são adorados. Por isso que a palavra diz: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, é o que a palavra nos diz: seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Aleluia, aleluia. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração nós devemos a Ele, porque Ele, como a palavra diz, Ele comprou com o seu sangue homens de toda tribo e língua e povo e nação. Ele comprou com o preço do seu sangue, um preço altíssimo que Ele pagou para que nós pudéssemos viver em novidade de vida, em adoração a Ele. Que a nossa vida seja transformada enquanto há tempo. A palavra diz no livro de Isaías, capítulo 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está próximo. Enquanto ainda você tem chance, enquanto ainda você tem oportunidade, enquanto esses juízos que serão revelados a partir da abertura destes 7 selos não iniciarem,
Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade, não perca esta chance de te reconciliar com o Eterno, reconhecendo que você é pecador, de que você é digno de condenação, de que você é digno de juízo, se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo isso e pedindo perdão a Ele, para que Ele te salve, para que Ele escreva o teu livro, o teu nome no livro da vida, e você passe a ter uma nova vida com Ele. Mas faça isso logo, enquanto é tempo. Ore a Ele, peça, clame a Ele pela sua salvação. E você que talvez ache que é salvo, reflita, olhe para a tua vida, olhe para você mesmo e procure entender se as tuas obras, se o teu modo de viver tem realmente manifestado que você pertence a Ele, que você é uma pessoa salva. Busque a Ele de todo o coração enquanto é tempo. Busque a Ele enquanto há oportunidade. Na próxima semana, nós vamos continuar, então, estudando a abertura dos 7 selos. Provavelmente iremos estudar, então, o capítulo 6 e também o capítulo 7, para que possamos iniciar o assunto dos selos e terminar também num só estudo, sabendo que esse é um assunto um pouco mais complexo daquilo que estudamos hoje, porque os selos, eles são a revelação dos juízos que virão, e dentro deles estão contidas várias coisas, como as 7 trombetas e também as 7 taças, além de outras coisas, outras revelações do livro de Apocalipse. Então o Eterno e Yeshua são adorados, são exaltados. Quando você adora o Pai, você também adora o Filho. Quando você adora o Filho, você também adora o Pai, porque eles são um. Normalmente as igrejas, elas falam a respeito da Trindade, mas o livro de Deuteronômio fala claramente: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, ouve, ó Israel, o Senhor, o teu Deus, Ele é um. Então, o Pai e o Filho, eles são um, apenas manifestados de forma diferente. Então, eles não são uma trindade, mas eles são somente um. Há somente um Elohim. Porque quando você fala em trindade, você precisa conhecer a etimologia da palavra trindade, que afirma que claramente, através da própria palavra, através do próprio vocábulo, que tri se refere a 3. Idade tem a ver com deidade, ou seja, com divindade, ou seja, 3 divindades. O que não está correto, segundo aquilo que está na palavra, segundo aquilo que Moshe registrou no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e versículo 5. Então, o Pai, o Filho e a presença do Eterno são um, não são 3. Há apenas um Elohim, há apenas um Deus. E este Deus, este Elohim, é digno de adoração, é digno de louvor. Glória a Yeshua. Adorado, exaltado seja o teu nome. Vamos concluir então esse estudo com um hino que nós vamos ouvir agora na língua hebraica para a sua edificação espiritual. Fica então na paz do Eterno, que Ele possa estar com você em todo o tempo.
אל תשליכני מלפניך, ורוח קודשך אל תיקח ממני. השיבה לי ששון אישך, ורוח נדיבה תשמחני. A Ti eterno seja a glória, louvor, adoração. Fique na paz do Senhor. Até a próxima estudo. Aleluia. Amém.